Glória a Jesus. Você está feliz, irmão? Glória a Deus. Está chovendo lá fora, mas você está aqui dentro para glorificar Jesus. Há um sol de justiça sobre a nossa cabeça. Jesus é a luz do mundo. Ele está aqui nessa noite sobre cada um de você. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós estamos aqui hoje. Nós podemos louvar, adorar aquele que é digno. E não tem coisa melhor nessa terra, meu irmão, do que nós podermos render graças a Jesus, adorá-lo. Porque quanto nós adoramos e o louvamos, Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está agindo em nosso favor. É o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo controla. Esse Jesus é maravilhoso, amém? Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu vou te fazer um pedido apenas. Você vai abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, ok? E você não vai fechar por nada nessa vida. Fica aí me analisando, me julgando, para ver se eu estou pregando de acordo com a palavra de Deus. Se não for desse modo, você tem o dever de me cobrar no final do culto, me xingar, dizer: pastor, estava errado, isso não é bíblico, amém? Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo, eu estou empolgado hoje. Nós estamos em uma série de mensagens intitulada Eu Sou, amém? O primeiro Eu Sou que nós tratamos aqui, há 2 quartas-feiras atrás, foi Eu Sou o Pão da Vida. E na última quarta-feira, nós falamos Eu Sou a Porta. E hoje, nós falaremos sobre o Eu Sou a Luz do Mundo, amém? Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é tudo que nós precisamos. Tudo é para a glória de Jesus. Toda a Escritura aponta para Cristo, inclusive a igreja de Jesus. Ele é o bom pastor, inclusive será o tema da próxima quarta, pastor Ronaldo? Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Pastor e igreja não detém nenhuma ovelha. As ovelhas não são de nenhum pastor, de nenhuma igreja. As ovelhas são de Cristo Jesus. O que você enxerga aqui fora é uma placa apenas de uma denominação, mas a igreja é de Cristo. No céu não haverá placas, no céu não haverá títulos. Eu não serei pastor no céu, nem o pastor Ronaldo, maravilhoso, lindo. Nós seremos apenas filhos de Deus. Portanto, o que nós temos de diferente aqui nesse momento, como pastores, é uma coisa apenas: a quem muito é dado, muito será cobrado. É um privilégio, é uma dádiva, poder fazer parte do reino de Deus, conduzir uma igreja. Mas o que nós precisamos ter a consciência é que nós não podemos fazer nada, não temos nada, não somos nada. Quem faz é Jesus. É Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que muda uma realidade de uma família em poucos dias ou em poucas horas. É Jesus que faz todas as coisas através dos seus filhos, amém? João capítulo 8, versículo 12, acompanhe comigo. Vai dizer assim: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite.
Eu te peço, meu amigo, abra os nossos corações, o nosso entendimento, para ouvir a Tua palavra, Jesus, que é doce como o mel, que traz conforto, que também nos confronta. Obrigado pela Tua palavra, Jesus, que é o nosso alimento, que é a nossa regra de fé, o nosso manual de vida. Obrigado por todas as coisas. Te peço, faça grandes coisas nessa noite, através da Tua palavra, e também do Teu Santo Espírito. Toda glória e honra ao Teu nome, amém e amém. Aleluia. Meu irmão, olhe para esse irmão lindo e maravilhoso que está do seu lado, e diga assim, pelo menos a mãe dele acha ele lindo, ou o pai. Diga assim: meu irmão, ou minha irmã, né? Te prepara, porque Jesus vai te pegar hoje. Amém. Continua dizendo assim: meu irmão, nessa noite eu vou te dar o privilégio de pagar a minha janta. Oh glória! E a do pastor também. Amém. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso. Esse eu sou mexe muito comigo, meus irmãos, porque vai apontar para um dos assuntos que eu mais amo estudar, que é sobre a luz que nós conhecemos através dos astros, do sol, dos corpos celestes, daquilo que nós enxergamos. Tudo aponta para uma luz, porque nós precisamos de luz para enxergar. É interessante, meus irmãos, que a ausência de luz é escuridão, e pela ciência nós sabemos que na verdade não existe escuridão, o que existe é ausência de luz. A escuridão não se pode estudá-la, analisá-la. O que se estuda e se analisa é a luz, a sua energia em diversas formas. Então, o sol, quando ele entra em meio às trevas, a escuridão tem que se dissipar, tem que correr. Da mesma forma, onde Jesus é inserido, toda a escuridão, toda a situação tenebrosa, escura, tem que ser clareada pelo nosso Jesus. Toda a escuridão das nossas dúvidas, da nossa mente, do nosso coração, quando Jesus entra, Jesus faz uma transformação tamanha, que então nós começamos a entender o porquê nós estamos passando por isso, qual é o propósito, qual é o motivo. E eu entendo que Jesus, a luz, sempre esteve no controle e sempre vai estar. Talvez Ele ainda não agiu na minha vida, porque até então eu não busquei dizer: Jesus, seja a luz, seja tudo na minha vida, eu te entrego tudo. Quando nós entregamos para Jesus, Ele ilumina a todos nós, trazendo direcionamento, trazendo clareza, trazendo paz, alegria. É isso que a luz traz para todos nós. É interessante que por toda a história do mundo nós encontramos homens que idolatraram a criação de Deus. Desde o início, quando o pequeno território de Israel estava espremido pelos grandes impérios da Babilônia e do Egito, esses impérios que adoravam, de alguma forma praticavam idolatria ao sol, aos corpos celestes, à lua, até que então alguns israelitas foram influenciados por esses homens e também se tornaram idólatras das coisas criadas por Deus. Na Babilônia,
Existia astrônomos que já estudavam e mapearam, fazendo cálculos de 5 planetas. Eles já tinham conhecimento e estudavam e também adoravam. É interessante que o profeta Ezequias, ele vai denunciar a idolatria de 24 homens. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 16, ele denuncia 24 homens, 25 homens na verdade, que estão de costas para o templo de Deus, com seus rostos voltados para o oriente, se prostrando em direção ao sol. Também o profeta Jeremias acusou esse tipo de idolatria. Jeremias capítulo 8, versículo 2, ele diz que alguns líderes da nação que amaram e prestaram cultos ao sol, à lua e todos os astros do céu. Então é nesse contexto de idolatria em que nós encontramos o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Para você ter uma ideia, no Egito tinha uma cidade que se chamava On, e no grego o nome da cidade era Heliópolis, significava a cidade do sol. É nesse contexto de idolatria que talvez o autor de Gênesis vai falar sobre a luz, que é Deus, falando que essas coisas, as estrelas, os corpos celestes, os planetas, tudo é criado e controlado por Deus. Nós não adoramos a criação, nós adoramos ao Criador de todas as coisas. É por isso que Deus disse: haja luz, e houve luz, em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Mas é interessante, meus irmãos, que Deus criou o sol apenas no 4º dia, mas no 1º dia já tinha luz. Isso é uma discussão teológica de muitos anos, mas a questão toda é que Deus não precisa do sol para iluminar, porque Ele é a própria luz. Alguns astrônomos vão dizer, porque em algumas partes na astronomia existe luz, mas sem ter estrelas, e essa luz acontece devido aos gases tóxicos que emitem energia, uma luz, e iluminam. Então Deus poderia trazer luz de diversas formas e muitas maneiras, não necessariamente através do sol apenas e da lua, mas Deus, com uma palavra só, Ele pode criar planetas, estrelas, oceanos, controlar, chamar. Ele é o Deus que tudo pode fazer. O Salmo 27, versículo 1 vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se Jesus é a minha luz, e eu estou vivo por sua causa, e porque Ele também é a minha fortaleza, a minha força, o salmista diz: por que eu vou ter medo? Se Jesus é a nossa luz, é a nossa fortaleza, como que eu vou ter medo? Ele é o Deus que tudo pode fazer. E diante de uma escuridão tenebrosa de medo, de assombro, de preocupação, Jesus está dizendo para nós: deixem-se ser iluminados pela minha luz, para que o medo vá embora, para que a tristeza fuja correndo, e você seja totalmente tomado por essa luz que nos ilumina a cada dia, a cada instante, tem nos sustentado para a sua glória. Mas é interessante que muitos querem desvendar aquilo que não pode ser desvendado. Existem muitos mistérios no mundo,
Um exemplo, o oceano, os mares. Apenas 5% de todas as águas do planeta foram desvendadas pelo homem, estudadas pelo homem. Mas tem 95% de água que é desconhecida, o homem não tem acesso, não conhece e não sabe o que tem lá. Assim também como os planetas, assim como as galáxias, porque são 100 bilhões de galáxias. E não se pode sair da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Não se pode ir até a mais próxima, que é Andrômeda. É inacessível, porque fica a 100 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo que pudéssemos viajar à velocidade da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos mais de 100, 200 bilhões de anos para chegar a outra galáxia. A nossa própria galáxia, Via Láctea, a sua extensão de uma ponta a outra são 100 milhões de anos-luz. Ou seja, na velocidade da luz, eu demoraria 100 milhões de anos para atravessar de uma ponta a outra. Querem encontrar vida em outros planetas, mas isso é impossível, porque Mercúrio tem nada mais do que 400 graus Celsius, assim como Vênus, 480 graus, é impossível ter vida lá. Mas talvez nós pensamos, então vamos para Júpiter e Urano, mas lá tem gases tóxicos, impossível de ter vida. Então vamos para Júpiter e Saturno, mas lá é muito longe, também tem muitos gases. Então vamos para Marte. Existe um plano de terraformar Marte, ou seja, tornar ele habitável. E a estimativa é que para isso acontecer precisa apenas 5.000 anos, só isso. Ou seja, há coisas encobertas que pertencem somente ao Senhor. É o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. Há coisas encobertas, ocultas, que pertencem somente ao Senhor. Esse é um Deus que tem a luz própria. É Ele que dá uma ordem e as coisas acontecem. É Ele que com a sua palavra anunciou a criação e assim se fez. É esse Deus que criou o céu, a lua, as estrelas, que controla todas as coisas com a sua mão e palavra poderosa. É esse mesmo Deus que controla os oceanos, que controla as tempestades, as águas. Tudo está no seu devido lugar e sob o seu controle. Agora, meus irmãos, nós também somos criação de Deus. É o que diz o versículo 26 de Gênesis capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos criados como uma criação de Deus, mas Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não somos apenas criação de Deus, mas você é filho amado de Deus. É por isso que Isaías 57, versículo 15 vai dizer: eu, o alto e sublime, o santo, habito no lugar inacessível, mas também com contrito e abatido de espírito. Então, Deus tem dois endereços. Ele está no seu trono, no lugar inacessível pelo homem. O Deus Todo-Poderoso, aonde Ele é adorado 24 horas por dia pelos 24 anciões, por todas as classes de anjos. Mas Ele também tem outro endereço. É dentro de cada um dos seus filhos. Deus está aí dentro de você. É por isso que Jesus vai dizer: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu.
Há uma luz dentro de você, meu irmão, que talvez por muitas vezes pessoas tentam apagá-la, tentam extingui-la. Talvez você está com a sua luz dentro de você um tanto fraca, porque você anda fraco pelas circunstâncias da vida. Isso acontece muitas vezes devido às aflições em que nós passamos. Mas nessa noite eu estou aqui para te lembrar que essa luz vai brilhar como nunca antes dentro de você. Obrigado. Se é para Jesus, pode aplaudir. Deus controla tudo com tanta perfeição, que é interessante porque o sol é 110 vezes maior do que a terra, e 400 vezes maior do que a lua. Esse sol que está a 150 milhões de quilômetros de distância da terra, está no seu devido lugar exato, porque um pouco mais perto nós morreríamos queimados, um pouco mais longe nós morreríamos congelados. Esse sol que nós precisamos, porque é através do sol que nós obtemos 90% de vitamina D. Vitamina D que é muito importante, porque sem vitamina D, o homem pode ser levado ao câncer, a osteoporose e a diabetes. Essa vitamina D que produz com a ajuda do sol, e somente através do sol. Esse sol é tão importante que em países onde a incidência do sol é menor, e tem países que o inverno fica às vezes 3, 4 meses sem sol, é nesses países que tem o maior índice de pessoas com depressão, e também com suicídio, que levam ao suicídio. Dias nublados, dias fechados, leva pessoas a se fecharem também com seu coração, de não querer conversar com as pessoas, de não querer desabafar, ou até mesmo buscar a Deus, porque as trevas, elas fazem isso com o homem, a escuridão faz isso com o homem. Se nós estamos num quarto escuro, nós não conseguimos caminhar, enxergar, não conseguimos contemplar nada. Mas onde há luz, nós temos conhecimento, nós conseguimos ver, e tudo faz sentido. É por isso que nós precisamos dizer o quão importante é a luz que é Jesus. Jesus é quem controla o sol, Jesus é quem controla a lua. Mas o mais importante do que a luz do sol é a luz de Jesus sobre cada um de vocês. É essa luz que nós precisamos. É tão interessante o controle de Deus sobre o sol, é que tem um fato muito curioso na Bíblia, que acontece em Josué capítulo 10, do 12 ao 14, quando aconteceu aquele fenômeno, em que quando Josué clamou a Deus, e a Bíblia diz que o sol parou. Meus irmãos, é interessante porque estudos obtidos pela NASA vão dizer, através de cientistas da Universidade de Ben Gurion de Negev, ou seja, em Israel, eles descobriram que não apenas esse relato bíblico realmente aconteceu, como também eles descobriram o dia exato e a hora exata quando isso aconteceu. O texto diz: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare em Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Então a equipe de cientistas afirmou que esse acontecimento se tratava nada mais, nada menos que um eclipse solar. Isso aconteceu exatamente no dia 30 de outubro de 1207 antes de Cristo, às 16h28 da tarde. Pelos estudos,
apenas um eclipse aconteceu entre os anos 1500 e 1000 antes de Cristo. Mas o texto diz algo diferente, que o sol parou. Isso, na verdade, numa tradução mais concreta, mais a fundo, essa tradução, na verdade, diz que o sol se deteve, ou seja, segundo os cientistas do texto original, a palavra equivalente é dom, cujo sentido é correto, é tornar-se escuro. Deus controla todas as coisas, mas não somente isso, Ele prova pela sua palavra o que os cientistas vieram a descobrir muito tempo depois. Gênesis capítulo 1, versículo 15 vai dizer: Deus criou dois grandes luminares, um maior para governar o dia e um menor para governar a noite. Meus irmãos, está na Bíblia desde sempre, mas a ciência foi descobrir isso muito tempo depois, que realmente o sol é muito maior do que a lua, porque para nós, olhando aqui da terra, parece o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro, mas somente a ciência foi descobrir isso muito tempo depois. Mas a Bíblia já falava e afirmava isso desde sempre, porque Deus é que criou todas as coisas. O Salmo 113, versículo 3 vai dizer: do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. É por isso que eu tenho que acordar todos os dias de manhã e dizer: Deus, seja louvado e engrandecido. Obrigado pelo dia, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado por todas as coisas, Senhor, porque eu sei que eu não preciso de sol para iluminar a minha vida, porque o Senhor é a luz, o Senhor é a luz que ilumina todo o meu ser, toda a minha casa, toda a minha família. O Senhor é a luz, e onde a luz está, as trevas têm que correr. Obrigado, Espírito Santo. Mas sabe qual é a maior intenção do diabo contra a sua vida? Esconder a revelação de quem é Deus. É por isso que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 vai dizer que o Deus desse século encobriu o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Deus na face de Cristo. Então o texto está dizendo para nós que a luz é o Evangelho de Deus. A luz é a palavra de Deus. Quando eu abro a minha Bíblia, meu irmão, você é iluminado pelas palavras de Deus sobre a sua vida. Quando você abre as Escrituras, Deus traz clareza e entendimento para as diversas situações em que você está passando, porque a palavra é a luz, e a luz ilumina, e a luz traz clareza. Talvez você precisa hoje de clareza sobre uma situação, talvez você precisa de iluminação sobre uma determinada provação, talvez você precisa de luz hoje para iluminar o seu caminho nessa noite, porque você está andando num caminho de muita escuridão, de nuvens densas e escuras. Talvez o seu caminho até hoje está o tempo fechado, como está lá fora, há muitos e muitos dias, mesmo tendo um sol brilhando na rua, você não enxerga as cores como elas são de fato, tudo está escuro. Mas hoje é o dia em que o Senhor vai mudar essa realidade. A luz vai iluminar o seu caminho, a sua vida, a sua família, o seu entendimento, o seu coração. E hoje você nunca mais vai sair daqui o mesmo. Você será tomado pela luz que é Jesus, que vai iluminar todo o seu ser, trazendo entendimento, clareza. Esse Jesus está aqui nessa noite, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Esse Deus que chama cada estrela pelo seu nome. É interessante que alguns estudos vão dizer, Neil deGrasse Tyson, um grande astrofísico, ele vai dizer que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia da terra. Ele também vai dizer que existem mais estrelas no universo de que todas as palavras proferidas
por todos os tempos da história da humanidade. Ele também vai dizer que existem mais estrelas no universo de que todos os segundos percorridos desde o início da história da humanidade. Agora, o mais interessante é que o diretor de astrofísica e astronomia da Austrália, Simon Drive, ele vai dizer que a quantidade de estrelas no céu é equivalente 10 vezes mais os grãos de areia da terra. É por isso talvez que quando Abraão foi chamado por Deus, e Deus disse: Abraão, conta as estrelas do céu. Eu imagino essa cena, meu irmão, Abraão contando as estrelas, 1, 2, 3, 4, Senhor, não dá para contar, é incontável. Agora Deus diz para Abraão: Abraão, conta os grãos de areia. Ele começa a contar e diz: Senhor, não tem como, assim será a tua descendência. Agora a questão é, por que que Deus mostra uma coisa da terra e também mostra uma coisa do céu para Abraão? Pelo simples fato de que nós estamos hoje aqui na terra, porque a Bíblia diz que nós viemos do pó, e do pó nós voltaremos. Mas a Bíblia também diz que nós somos espírito, e a Bíblia diz que o espírito voltará para Deus. Eu estou aqui na terra hoje, mas o meu destino final é o céu. É por isso que tudo que vem do céu é superior àquilo que é da terra. Tudo que vem do alto, a Bíblia diz: olhai para o autor e consumador da sua fé. Quando você está triste e cabisbaixo, não olhe para baixo, olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para o Cristo, olhe para a luz que ilumina todo o ser e que pode mudar qualquer circunstância. Não olhe para baixo. Para baixo nós devemos olhar somente para os pés de Jesus, porque a Bíblia diz que quando nós assim mesmo nos humilhamos, nós somos exaltados por Ele. Então nós baixamos a nossa cabeça apenas para render graças, louvor e honra a Deus. E nesse exato momento Ele nos pega pela mão e nos faz olhar novamente para o alto, para a frente. E então nós podemos falar: sai da frente que atrás vem crente, e nada pode parar você, nada pode parar um adorador verdadeiro de Jesus, que entende que Ele é a luz do mundo e que essa mesma luz está dentro de você. Por isso resplandeça a vossa luz diante dos homens. Obrigado, Espírito Santo. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 6 vai dizer: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus está brilhando dentro do seu coração nessa noite, algo novo e poderoso. Eu não sei você, mas meu coração está queimando nessa noite de alegria. Talvez porque o profeta Jeremias também diz: há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Talvez você está sentindo um calor diferente, uma luz, algo está acontecendo dentro de você. E eu quero dizer, é o Espírito Santo de Deus. É Jesus que é a luz que ilumina todo o ser. Esse Jesus está aqui nessa noite pronto a iluminar a sua vida. Sabe de uma coisa? Jesus, Ele brilha mais do que o sol em seu fulgor. Foi isso que João viu em Apocalipse capítulo 1. Ele tem a visão de Jesus exaltado, e não o Jesus humilhado dos quatro evangelhos. Nos 4 evangelhos nós contemplamos o Jesus sofrido, o Jesus que foi humilhado, xingado, o Jesus que foi esquecido, que foi morto na cruz. Mas agora em Apocalipse, a revelação é de quem Jesus é hoje. Ali João vê Jesus hoje todo poderoso. Então viu um homem no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante a algum homem. E esse Jesus, o seu rosto resplandecia mais do que o sol em seu fulgor. É esse Jesus
que quando chegou nas terras de Zebulon e Naftali, o texto vai dizer em Mateus capítulo 4, isso mesmo aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e a sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Quando Jesus chega, as trevas têm que correr. Essa mesma luz está dentro de você. Sabe que se um homem entender quem ele é no reino, um homem apenas pode mudar uma cidade inteira. Foi isso que aconteceu com Evan Roberts, no ano de 1904 a 1905, no grande avivamento do país de Gales. Você pode procurar no Google. Evan Roberts, um jovem, um adolescente, o seu coração estava queimando, tinha uma luz resplandecendo dentro dele. Então ele vai à igreja e procura o seu pastor, e ele chega, encontra o seu pastor de joelhos, orando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me. O jovem, não querendo interromper a oração do seu pastor, volta para casa. No outro dia ele diz: agora eu vou na igreja. Ele chega no outro dia de manhã, e ele encontra o pastor da mesma forma, de joelhos dobrado e orando, dizendo: Senhor, quebranta-me, quebranta-me. Naquele mesmo instante o Espírito Santo falou com Evan Roberts e disse: se você fizer a mesma oração do seu pastor, eu lhe darei 100.000 almas para Jesus. Aquele jovem começou a orar, começou a fazer reuniões de orações que só crescia, só crescia, só crescia. E a história vai dizer que o país de Gales, que tinha 100.000 habitantes, todos foram convertidos ao Evangelho de Cristo Jesus. Os presídios estavam vazios, os bares foram fechados, o povo vivia em paz, alegre com o Senhor, um país inteiro rendido aos pés de Jesus. Como nós precisamos de luz nesses dias, para iluminar essa cidade. Sabe, meus irmãos, o meu coração queima de alegria, porque o reino está avançando. E quanto mais as pessoas falam e batem na gente, mais nós crescemos. Sabe por quê? Nós não damos respostas. Podem falar que a parede é preta, a igreja é moderna, os pastores são muito novos, os pastores têm a calça apertada, podem falar tudo isso, mas aqui, o que não muda é a palavra de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que o sol, ele tem luz própria, mas a lua não tem. A lua não tem luz. O que acontece é que a lua apenas reflete a luz do sol. Assim como eu e você, nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Jesus dentro de nós. Tem um eu sou apenas dos 7, em que o Senhor compartilha com a igreja. Esse eu sou a luz, porque ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ei, você é luz do mundo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você é luz para o mundo. Jesus está dentro de você, não há o que temer. Eu repito mais uma vez o Salmo 27: o Senhor é a minha luz e a minha força, a quem eu temerei? Que todo espírito de medo, que toda escuridão caia por terra aqui nessa noite, e que você seja tomado de uma coragem e ousadia como nunca antes, em nome de Jesus.
Há uma luz que está brilhando a cada instante. Eu quero que você nessa noite se coloque em pé, com toda alegria e reverência ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Vocês são a luz do mundo. Há uma luz aqui nessa noite brilhando sobre você. Essa luz revela quem você é. Essa luz te livra do engano, de filosofias, de teologias maléficas, diabólicas. Essa luz revela quem Deus é na sua vida. Essa luz revela os porquês da vida. Talvez nem todas as respostas serão respondidas, mas com toda certeza, a nossa fé, ela tem que chegar num nível tamanho, em que as respostas não são tão necessárias assim, mas o que é necessário, é entender, que Deus está no controle, independente se eu vou ter a resposta, do porquê isso aconteceu, que a nossa fé seja tamanha, a ponto de não se importar com a resposta, mas sim, com o Deus que está no controle de todas as coisas. Essa luz livra você do engano, essa luz livra você das palavras mal proferidas sobre a sua vida, essa luz livra você das trevas que foi instaurada no seu casamento, na sua família. Talvez hoje você se encontra em meio a muitas trevas, em meio à escuridão. Talvez esse é o teu cenário nessa noite. Talvez a tua escuridão é uma enfermidade. Talvez a tua escuridão seja a depressão, ou até mesmo a tentativa de suicídio. Mas deixa eu falar algo para você. A luz está aqui nessa noite para curar você, para restaurar você e mandar as trevas para longe em nome de Jesus. Essa luz lança fora todo medo, toda angústia. Quantas vezes eu me encontrei em trevas, quantas vezes eu disse: Senhor, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Quantas enfermidades nós já passamos e provações, quantas vezes nós somos provados pelo Senhor, testados, quantas vezes, quantas lutas, quantas perdas, mas a certeza e a confiança, a fé, ela não muda. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por que ao amanhecer? Porque ao amanhecer, o sol brilha mais uma vez sobre a sua vida. Que essa luz possa resplandecer sobre a sua vida nessa noite. Talvez tem pessoas aqui que não conseguem dormir no escuro. Eu sei que tem, porque tem medo, sentem medo, insegurança. Talvez tem pessoas aqui que estão com medo de acontecer uma nova enchente, estão inseguros e talvez não conseguem nem comprar um móvel novo, porque afinal eu não sei o que pode acontecer nos próximos dias. Meu irmão, não se preocupe com os próximos dias, se preocupe com a eternidade. Obrigado, Espírito Santo. Essa luz está aqui nessa noite, está brilhando, e é para você. Deus te chama para vir para a luz que é Jesus.
essa luz está aqui nessa noite. Está trazendo cura, restauração. Essa luz vai alargar a tua visão nessa noite. Você não vai enxergar com os olhos naturais, mas Deus vai fazer você experimentar olhos espirituais, para enxergar além do que os olhos naturais podem ver. Hoje Deus está trazendo clareza e entendimento para você. Ele está dizendo: ei filho, volta a exercer o teu dom, o teu chamado, o teu ministério. Ei filho, a luz está aí. Hoje é noite de essa luz mais uma vez resplandecer. Que a fome volte a ser como era antes, a fome por Deus, o anseio por Deus, assim como a corça anseia pelas águas, que nós possamos ansiar por Cristo, que é a nossa luz, a nossa fortaleza. Eu te convido a fechar os teus olhos e adorar esse Jesus nessa noite. Sabe como você pode adorá-lo? Obrigado Espírito Santo, obrigado Jesus, aleluia.